Olá meninas, tudo bem? Na palavra de hoje a gente vai falar sobre Esther. Não porque é só um blog de mulheres, na verdade a gente vai falar de Esther, a rainha que teve medo. Por que ela teve medo? Não sei se você sabe da história de Esther, é que ela foi escolhida rainha para salvar o povo dela, na verdade, né? Deus tinha um plano para que o povo judeu fosse salvo. E quando a gente começa a ler a história de Esther, é um livro bem pequeno, a gente vê que ela saiu de um povo pobre, ela não tinha pai e mãe, né? Ela estava num lugar que não era realmente o povo. Ela estava com o povo dela, mas ela não estava ainda na terra dela, né? Ela morava com um primo que é Mordecai ou Mardoqueu, né? Algumas versões da Bíblia falam Mardoqueu, outras falam Mordecai. E ela morava com ele, e quando o rei, ele tinha uma esposa, Vasti, ele estava fazendo uma festa e chamou a Vasti para festejar junto com ele, que ele estava recebendo outros príncipes, e a Vasti não quis. E aí ele ficou muito bravo, aí ele decretou que ele iria ver as mulheres, né? Ele ia fazer tipo uma seleção de mulheres para que ele escolhesse uma rainha. E Mordecai viu que Esther era muito bonita e ela podia conseguir esse cargo, né, ser rainha. E ela passou por todo um processo de miss, né, banhos de óleos e tudo mais. E ela conseguiu ser rainha. Aí a gente fala, puxa vida, a Esther foi honrada. Mas a Esther foi honrada por um propósito. E esse propósito era que o povo dela fosse salvo. E ela teve medo quando pediram a ajuda dela. Esther teve medo. A gente pode ver aqui em Esther 4, no versículo 11, que ela diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, neste 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. O primo dela, vendo que ela deu essa resposta, ou seja, eu tô aqui, eu sou rainha, comigo não vai acontecer nada. Mas se eu quiser falar com o rei para ele intervir nessa lei que inventaram de matar todos os judeus, eu posso ser morta. Então eu não posso fazer nada. Então muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto, puxa vida, Deus me honrou. Mas na verdade, Deus ele nos coloca nos lugares não para simplesmente nos honrar, mas para que possamos fazer a vontade dele. E olha só o que o tio dela, o primo dela, respondeu. Então disse Mordecai: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, no lugar que Deus te colocou, você se sentiu honrada, claro. Às vezes Deus te deu um presente, Deus te deu um emprego novo, Deus te deu uma casa nova, um lugar novo para morar, enfim. Mas tem um propósito. Coloque diante de Deus, qual o propósito, Senhor, que eu estou aqui? Porque Esther, ela era a rainha, mas tinha um propósito para tudo isso. Que possamos entender qual o propósito. E porque ela teve medo, mas depois ela tomou a frente, ela fez jejum, ela jejuou com o povo e se colocou diante do rei. E ela conseguiu reverter a situação que um dos príncipes, um dos súditos do rei, ele tinha raiva de Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante desse servo.
E ele ficou tão irado, mas tão irado, que ele conseguiu virar a cabeça do rei para que todos os judeus, todo o povo que fazia parte do povo de Mardoqueu ou de Mordecai morresse. E o rei decretou essa lei, mas porque uma pessoa conseguiu entrar, fazer parte da família real, por causa dessa uma pessoa, o povo conseguiu continuar vivo, né, que é o povo escolhido de Deus. Então Esther não simplesmente foi honrada, ela não simplesmente conseguiu um lugar de honra, um lugar magnífico, né? Ai, glória a Deus porque eu consegui esse lugar. Mas ela estava lá, ela conseguiu este lugar porque Deus tinha um plano para que o povo de Israel entendesse quem era Deus. Esse é o nosso Deus, que possamos entender o porquê estamos aqui.